Bem-vindo ao canal. Duas notícias nesse vídeo. A primeira é sobre o reboot do Homem-Aranha nos quadrinhos. É isso aí, nem o Homem-Aranha se salva de sofrer reboots. Seu título Amazing Spider-Man vai ser cancelado novamente e a Marvel vai reiniciar a história do seu principal personagem. Muitos leitores não gostaram dos planos da Marvel e reclamaram no Twitter, e para surpresa de muita gente, a gigante Marvel escondeu essas mensagens de simples leitores pelo fato de trazerem críticas no seu conteúdo. Está ficando surreal a situação. A segunda notícia é sobre a suposta sequência do filme The Batman. James Gunn, o chefe de estúdio, adiou a estreia de Batman 2 para 2027 porque o filme sequer tem um roteiro. Para piorar, o escritor Matt Reeves disse que Gotham City deve refletir o mundo atual. Nessa altura do campeonato, eu tenho certeza de que eles nunca vão aprender a lição. Não tem jeito. Mas, antes de continuar, se você já é inscrito aqui, agradeço mais essa visita. Eu lembro que qualquer canal existe em função dos seus inscritos. Não é o que acontece aqui, já que cerca de 85% das visualizações são de não inscritos. Claro, nós vamos em alguns canais e não nos inscrevemos, mas aqui isso acontece numa proporção que é umas 6 vezes maior do que a média mais baixa do YouTube. Por uma média mais alta, chega a umas 10 vezes. Isso é mais do que uma situação unilateral e lembra o parasitismo. Muitas vezes as pessoas se inscrevem em outros canais apenas para inflar o ego dos donos desses canais ou apenas para seguir a maioria. E nada disso é da minha conta. Mas aqui a inscrição significa a continuidade ou não do canal, já que ninguém quer fazer parte de uma situação unilateral. Não é porque eu acho que o canal deve ter muitos inscritos. Acredite ou não, esses vídeos não caem do céu. A Marvel tentou esconder twitters com críticas negativas do reboot do Homem-Aranha. Um outro exemplo de desconexão da editora com o público, em vez de admitir que ninguém quer saber de um reboot do Homem-Aranha, a Marvel tentou esconder as críticas negativas do seu Twitter com a sua decisão de reiniciar o Homem-Aranha mais uma vez. E numa virada hilária, mesmo tentando evitar as críticas, as respostas demonstraram que os fãs estão cansados dos constantes abusos sofridos pelo personagem. Entre decisões como transformar o Aranha num duende verde, através da história O Homem-Aranha que Ri, e apresentar o Paul como uma barreira para impedir o romance entre Peter e Mary Jane, os seguidores estavam ansiosos por uma mudança criativa quanto ao cabeça de teia. Chega de Peter Parker desempregado, chega de desculpas para manter Peter e Mary Jane separados a todo custo, chega de tentativas de achar que Peter é o Duende Verde ou qualquer outro vilão. O que os fãs querem é uma chance de ver o Peter poder viver, crescer e se desenvolver como um ser humano, em vez de ter sempre algo o puxando para baixo pela enésima vez. Infelizmente, parece que os editores do Aranha não procuram por um escritor competente. Em 19 de dezembro, a Marvel anunciou que estava planejando relançar o Homem-Aranha em seu volume 7, com Joe Kelly como roteirista e John Romita Jr. como desenhista, além do artista Blood Hunt. Ambos dividiriam os desenhos. A Marvel declarou, abre aspas, o novo Amazing Spider-Man irá trazer o clássico Aranha com novos horizontes e seu elenco de apoio, que inclui o reformado Norman Osborn, que se redimiu dos crimes, sua nova namorada, a Shay, e os grandes supervilões. Peter está sem emprego e, em sua busca por trabalho, ele irá encontrar um selvagem Rhino, que só é a ponta do iceberg. O vilão, que está trabalhando por trás dos panos, não é visto em mais de 7 anos. E também, quem é esse duende livre de Osborn? Fecha aspas. O roteirista Joe Kelly disse, abre aspas, mesmo que esse seja um novo número 1, não significa que é um recomeço. Estou escrevendo um novo capítulo na história de um dos maiores personagens do mundo, e eu espero estar à altura dos que vieram antes de mim. Fecha aspas. Sem nenhuma surpresa, quando os fãs souberam dessas novidades, não reagiram nada bem. Eles inundaram o Twitter expressando seu desapontamento com seu personagem favorito, jogado na lama de novo,
e a insistência da editora em dizer que essa história é o que eles realmente querem. Um dos leitores disse: por favor, reúnam o Peter Parker com a Mary Jane de novo. Um outro leitor comentou: é realmente triste como a Marvel vem destruindo seu personagem mais conhecido. Estou desistindo de acompanhar o Homem-Aranha. E um outro leitor falou: eles reiniciaram de novo e sem crescimento do personagem, com um escritor que não faz ideia de quem o personagem é. Vocês cometem o mesmo erro repetidas vezes. Mas o que foi surpreendente é que esses 3 comentários, acompanhados de dezenas de outros, receberam um GIF de reação negativa e depois foram escondidos pela própria Marvel. A Marvel tentou manipular os twitters negativos, enquanto aqueles que foram um pouco positivos ainda estão visíveis. E para os masoquistas que querem conferir essa nova série do Aranha, ela estreia nos Estados Unidos em 9 de abril de 2025. Uma companhia gigante como a Marvel tentar esconder opiniões dos leitores é uma vergonha. Mas quem ainda se importa com as histórias atuais? Elas não valem o nosso dinheiro e nem o nosso tempo lendo. Para mim, histórias da Marvel até no máximo 2010. Leio histórias antigas e procuro títulos de editoras independentes. Eles não entregam o que os leitores querem porque eles acham que somos uma velha guarda ou coisa do tipo e estão obcecados em passar a mensagem para a suposta nova audiência, que sequer existe. Esperam atingir gente que acha que o Miles Morales é um personagem e não mais uma expressão de identidade política. E a Marvel quer que os leitores parem de ler o Peter Parker para ler só o tal do Miles Morales. Talvez eles empurrem a Mary Jane para ele também. Mas acredito que não há mais esperança para a indústria de quadrinhos americana, pelo menos para as 2 grandes. Também sei que há muito conteúdo carregado de mensagens nas editoras independentes. A Marvel odeia o Peter Parker, odeia o Tony Stark e todos os seus personagens clássicos. Então, eles ficam batendo nesses personagens sem parar, já que eles não têm capacidade de criar personagens melhores. Mas o Homem-Aranha é o herói mais conhecido e eles não conseguem fazer o título dele chegar sequer na edição número 100 e logo precisam de mais um reboot. A melhor solução é que esses personagens Marvel sejam terceirizados ou caiam em domínio público. Talvez, nesse caso, nós possamos voltar a ter boas histórias com os verdadeiros heróis de volta. O Batman, parte 2, foi atrasado para 2027 devido a problemas do roteiro e, mesmo assim, o diretor Matt Reeves não traz boas expectativas. Alguns poderiam dizer que isso era inevitável, mas Batman, parte 2, está atrasado por falta de roteiro. E isso foi confirmado pelo chefe de estúdio, James Gunn, que anunciou que o filme foi adiado de outubro de 2026 para outubro de 2027. Gunn declarou, abre aspas, a única razão é que não há um roteiro completo, fecha aspas. Contudo, ele não questionou a ética do escritor e diretor Matt Reeves, apesar do pouco progresso. James Gunn continuou, abre aspas, Matt está comprometido em fazer o melhor filme possível e ninguém sabe quanto tempo o roteiro vai demorar para ficar pronto. Uma vez que fique pronto, são mais 2 anos de pré-produção, filmagem e pós-produção para esses filmes grandes, fecha aspas. Já fazem 2 anos desde o último filme do Batman, mas Gunn defende que esses longos períodos entre o filme e a sua continuação são comuns. Ele disse que entre Alien 1 e Alien 2 houve 5 anos de distância. Houve 7 anos entre os 2 Terminators e 6 anos entre Guardiões da Galáxia, o volume 2 e o volume 3. O escritor Reeves declarou, abre aspas, no primeiro filme, Batman via as coisas de maneira simples, era tudo preto e branco. Queremos mais cinza nesse filme. Há muito mais divisão na cidade, há muito mais como é o mundo atual, muita confusão, porque as pessoas estão em seus cantos e não há comunicação. E quando as coisas são cinzas, é muito difícil de ser o Batman, fecha aspas.
E agora vamos aos meus comentários sobre essa pérola. Esse filme pode nunca ser produzido. Caso o Superman não atinja as expectativas, tudo isso pode ser apagado. Parece haver uma hemorragia de dinheiro na Warner devido às más decisões, e não acho impossível de que ela seja vendida de novo. A indústria de entretenimento continua um trem desgovernado. Eu espero que descarrile de uma vez. Na trilogia do Nolan, não houve nada disso, e a diferença entre um filme e outro ficava em torno de 3 anos. Da minha parte, não me importo em nada com os problemas deles, já que não gostei do primeiro filme, muito menos do elenco. A história foi genérica e o Batman parecia o Besouro Azul de preto. Além disso, o Bruce Wayne tinha cara de vampiro. Digo que é melhor que eles abandonem essa sequência e recomecem tudo do zero, daqui a alguns anos. E além disso, quem quer uma Gotham City que lembre o mundo real, como o roteirista falou? Para mim, querem passar mais mensagens super do bem, super inclusivas e super representativas, mas o público está exausto disso. Eu acho que só voltaremos a ter um bom filme do Batman de novo quando essa turma formada por Matt Reeves, James Gunn e Tom King, entre outros, forem embora. Então era isso que achou dessa notícia do reboot do Homem-Aranha e desse filme do Batman? Deixa aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.